Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 34. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 24, nós vamos ler, do verso 34, nós vamos ler até o verso 40, tá bom? Mateus 22, dos versos 34 ao 40. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, não só apenas para compreender aqui a mensagem, mas para recebê-la aqui também. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavras do Senhor. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Esta é a palavra de Deus que nasce do coração de Deus como lei a toda a humanidade. E a lei é esta: ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Eu não tenho conhecimento na história humana de alguma civilização que tenha como uma lei a exigência do amor. Não conheço desde a Roma Antiga, não sou um estudioso do direito, mas que tenha como lei que você deve amar as pessoas. Pois bem, a lei humana, ela é preventiva e punitiva. A lei humana tem como objetivo inibir a violência, a corrupção, o assassinato, o roubo. Por isso é preventiva. Mas a lei humana também é punitiva, porque ela pune quem pratica tais atos não consideráveis bons para a sociedade. Então a lei humana tem o papel de propor, ou tentar propor, uma sociedade pacífica e segura. Por isso, nas cidades humanas, existem cadeias, prisões, tribunais, multas, porque estas são cidades humanas que têm um código de lei que visa punir ou prevenir situações. A lei divina, ela é diferente. A lei divina, ela tem o objetivo de ser um tutor até Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 3:24. A lei, ela está para revelar a incapacidade de todo ser humano obedecer todos os preceitos divinos e de viver em harmonia com os estatutos de Deus. A lei humana, ela vem para mostrar assim: você não consegue. A lei humana vem para revelar a mente cauterizada pelo pecado de um mundo caído. Ela vem para sensibilizar, presbítera Ana Cília, a nossa mente de que nós precisamos de um Salvador. Por isso, a lei divina é como um tutor. Ela pega assim na mão e fala assim: Alberi, vem aqui, deixa eu te mostrar. Eu quero te levar num lugar. E a lei divina nos leva, sabe aonde? Aos pés da cruz de Cristo. A lei divina, que exige o amor, vem para falar a uma mente cauterizada pelo pecado, caída. Ela vem pegar assim Dona Otília na mão e falar: vem aqui. E sabe o que acontece aos pés da cruz? Pois bem, tem um hino tradicional da nossa igreja que diz: olha o que acontece aos pés da cruz. Foi na cruz que a tremer percebi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e hoje salvo ou me alegro em sua luz. Olha que palavra. Foi na cruz, a lei de Deus como um tutor me leva. Fala, você não vai dar conta, mocinho. Nicolas, eu ando um pouco, tá? Você me acompanha aqui, né? Falou, olha para essa cruz aqui, olha para Jesus Cristo. E aí eu tremo. A palavra de Deus diz que quando oravam, o lugar tremeu.
mas nós também trememos diante da cruz, e aí eu percebo, e os meus olhos de uma mente cauterizada se abrem, e eu reconheço a grandeza de Deus. Quando nós falamos sobre gratidão, e o culto de hoje fala sobre gratidão, nós falamos sobre o resultado de uma vida que ama a Deus, ao próximo e a si mesmo. O resultado de uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, que na cruz do Calvário teve os olhos abertos, o resultado prático é a postura de uma pessoa agradecida. É a postura de alguém que é grato. O resultado de uma vida salva por Jesus é a gratidão, porque a pessoa reconhece a graça que a alcançou. E veja, na etimologia da palavra graça está a palavra gratidão, porque a graça inevitavelmente leva-nos a termos uma postura de gratidão. E aí eu quero brevemente, mas rápido mesmo, deixar 3 palavras, 3 fundamentos da verdadeira gratidão, tá bom? À luz desse texto de Mateus 22. A primeira é que uma pessoa agradecida pela vida, que ama a Deus, ama ao próximo e ama a si mesmo, ela tem apreço. Guarda isso, Gil, apreço. Quando eu reconheço que Jesus me salvou, eu passo a apreciar melhor a vida. A pessoa que ama a Deus tem apreço genuíno por si próprio. A gratidão, ela inclui um senso de tudo aquilo de positivo que eu carrego dentro de mim. Eu tenho apreço pelas qualidades físicas que Deus me deu, apreço pelas qualidades mentais, apreço pelas qualidades emocionais, apreço pelas qualidades espirituais, porque os meus olhos foram abertos e eu estou como que encantado. Eu recebi um presente semana retrasada e a minha esposa fala que eu fiquei que nem criança. Sabe como que a criança fica? Quem é pai de criança pequena sabe, né? Ela fica encantada de ver o pacote, né? E aí ela quer abrir o pacote. Quem na época do Natal, quando entregava presente, punha pacote dentro de pacote, dentro de pacote, dentro de pacote, dentro de pacote? Não era assim? Aquela brincadeira, né? E eu recebi um presente. Ah, mas eu queria contar para todo mundo o presente que eu recebi, porque eu tive apreço por aquilo. Então, eu quero dizer nesta manhã, querido irmão, querida irmã, tenha apreço por sua vida. Sabe por quê? Porque foi Deus que te transformou e renovou e te fez uma nova criatura. Tenha apreço pelas suas qualidades físicas, não importa o tamanho da sua orelhinha, do seu nariz. Apreço por suas qualidades emocionais, não importa se você é um pouco mais sensível ou menos sensível. Apreço por suas qualidades espirituais, os dons que Deus lhe entregou. Apreço por quem você é em Cristo Jesus. Existe um filósofo americano chamado Ralph Emerson, e ele disse o seguinte: embora viajemos o mundo inteiro em busca da beleza, se não a levarmos dentro de nós, não a acharemos, porque a verdadeira beleza existe e mora dentro de nós. Como cristãos, nós podemos dizer que a verdadeira beleza é Cristo em nós. Eu sei que nem tudo na vida é mar de rosas. Se o pastor Alceu viesse aqui, ele teria histórias também difíceis para contar do ministério dele. Mas no mundo existe esse pecado, o mundo jaz no maligno, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Por isso que nas cidades existem cadeias, tribunais, multas. Porém, por que eu tenho apreço, mesmo vivendo no mundo caído? Porque o Senhor me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, da luz de Cristo. Então, apesar de por 84 anos o pastor Matias viver no mundo caído, o pastor Matias não foi nutrido por este mundo. O pastor Matias foi nutrido por Jesus. O pão dele, o pão nosso é Jesus, a nossa água é Jesus, a nossa luz é Jesus, o nosso caminho é Jesus, a verdade, a vida, a videira, a ressurreição, o bom pastor. Então eu tenho um apreço à minha vida, mesmo estando no mundo caído, Débora, porque Deus me deu uma nutrição que não é deste mundo. E é bonito de ver, né, no Evangelho de João. Jesus se apresenta como pão, como a água, como a luz. O que a gente precisa para viver? Pão, representando alimento. A água, os líquidos que tanto precisamos. A luz, o que esclarece os nossos caminhos. A vida é o viver. A ressurreição é a vida eterna. Só
fundamentos de uma existência completa. Por isso tem apreço. Segunda palavra, de gratidão, a verdadeira gratidão, a pessoa não só aprecia a vida, porque Deus trouxe luz à vida, mas ela aceita. Esta é a segunda expressão de um coração agradecido. Aceitação tolerante, que reconhece as suas limitações e debilidades, mas também os seus êxitos e vitórias. Reconhece seus fracassos e erros, mas também seus acertos e sucessos. Não importa quais sejam os seus atributos, a aceitação é não se castigar, nem se culpar a ponto de causar bloqueios emocionais. A aceitação é olhar para Cristo em nós, é o poder da graça operando em nós. Lembra? Gratidão e graça, a mesma raiz. Tem um autor que eu gosto muito chamado Brennan Manning, e ele tem vários livros, O Impostor que Vive em Mim e tantos outros. E ele fala que sempre que você estiver numa situação do dia a dia, imagine, na cabeça, né? Tá bom? Imagine que tem uma cruz assim, ó. Então, quando você olha para uma situação, olha através da lente da cruz. Entendeu, dona Otília? Quando alguma coisa te toca, seja para o bem ou alguma mágoa, que venha pela cruz, porque a cruz, ela vai purificar o seu olhar para o mundo e a sua reação para o mundo. O Brennan Manning, ele disse isso, eu era adolescente quando eu li, e desde então eu pratico essa proposta dele. Então, às vezes alguém tem uma palavra ríspida, eu respiro e olho pela cruz e lembro que minha guerra não é contra carne nem sangue. E eu respeito a pessoa e eu tento ser bênção na vida dela. Quando alguém diz que me ama, como minha esposa diz que me ama, meus filhos, eu recebo isso como graça e falo, Deus, obrigado porque eu sou amado. Quando eu tenho alguma coisa que eu não sou capaz de fazer como líder na igreja, eu falo, Senhor, eu não sou, mas eu estou vendo a cruz aqui, o Senhor é. Então dê-me as faculdades necessárias para desempenhar o chamado que o Senhor tem para mim. Quando a gente tem alguma situação de tristeza, a cruz ela vem para consolar as minhas lágrimas, e aí eu aceito a minha realidade impotente, insuficiente, mas potente e suficiente em Cristo Jesus. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo, tenha um coração agradecido. Como você tem imaginado a sua alma? A última, o afeto. Aceitação é a primeira nossa, apreço é a segunda, afeto é a terceira e última. Afeto é encarar-se com carinho, é olhar-se, é ver-se de forma amistosa, ver ao próximo de forma amistosa, carinhosa, compreensiva, generosa. Ter afeto consigo mesmo e com o próximo diz respeito ao conjunto de valores que aceitamos como verdade a nosso respeito. Ter afeto é a maneira como você pensa, diz, sente, conduz. Tudo isso depende do afeto que diz respeito às facetas positivas que a pessoa tem a respeito de si mesmo. As pessoas que têm afeto são agradecidas, autênticas, transparentes, luminosas. Por isso tem um outro hino que diz assim, eu venho como estou. Uma vez me falaram assim, Paulo, quando você estiver passando uma situação difícil, lembra de quando você era criança e que você passou por momentos difíceis? Se você pudesse voltar a se ver lá com 8 aninhos de idade, passando por aquela turbulência, o que você falaria para você mesmo? Falei, eu abraçaria eu mesmo de 8 anos, e falaria assim, está tudo bem, Jesus cuida. Porque hoje o Paulo de 38 tem a maturidade espiritual para dizer isso. E aí quando eu estou passando por dificuldades, eu imagino que o Paulo de 68, se Deus me der a graça de viver, vai pôr a mão nesse Paulo de 38, que está acostumando agora, né, a ser o pastor e ter essa responsabilidade, e falar assim, está tudo bem, o pastor é Cristo, Ele cuida, e Ele vai te usar da maneira que Ele quiser. Afeto, tenha afeto com você mesmo, tenha afeto com uma pessoa, tenha afeto com a sociedade. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a ti mesmo. Eu concluo dizendo o seguinte, Carl Rogers, pai da psicologia profunda, disse assim, Deus dá aos filhos esperando que sejam criados como príncipes e princesas, mas os pais transformam muitos deles em sapos e rãs. Você tem vivido mais para sapo ou mais para príncipe?
Mais para rã ou mais para princesa? Eu não sei como você chega até aqui nesse culto de ação de graças, mas eu sei que o olhar do Pai para a sua vida é um olhar de apreço, de aceitação, é um olhar de afeto. Não a aceitação do seu pecado, mas da sua pessoa. E se o Pai olha assim para você, passe a olhar assim também a si mesmo, ao próximo, e glorifique ao Pai Celestial que está nos céus. Saiba da verdade bíblica de quem você é. Não escute os seus próprios pensamentos, que às vezes não o levam a ter um coração grato. Escute a verdade divina. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu quero ler junto com vocês. Juca, dá para pegar aí o Salmo 139, a versão que você escolher, e pôr no telão? Salmo de número 139, nós vamos ler os versos 13 e 14. Eu vou pedir para o Juca pôr, porque hoje existem tantas distintas versões, que ia ser uma glossolalia aqui, a gente já está falando e ninguém se entendendo. Isso, Salmo 139, versos 13 e 14. Vamos ficar em pé? Vamos ler juntos. Eu vou até tirar o microfone da minha boca, tá? O que esse texto diz. Então, Juca, a hora que terminar o 13, você passa para o 14, tá bom? Pai de amor, graças te damos por esta linda manhã. Obrigado, Pai, porque nós testemunhamos batismo, testemunhamos o envio de um pastor, e agora, daqui a pouco, vamos testemunhar a conferência do título de pastor emérito ao reverendo Matias. Obrigado pela palavra que foi lida e proclamada. Ame ao Senhor Deus, ame ao próximo e ame a si mesmo. Ó Pai, que nós sejamos pessoas gratas, porque apesar das adversidades de um mundo caído, o nosso pão é Cristo, a nossa água é Cristo, a nossa luz é Cristo, a nossa vida é Cristo, e a ressurreição é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida. Receba os motivos de gratidão desta comunidade e ajude-nos, ó Pai, a sermos essas pessoas que têm afeto, aceitação, essas pessoas, ó Pai, que amam-se a si mesmas, amam ao próximo e amam ao Senhor. Que sejamos esta comunidade para louvor, honra e glória do seu nome santo, perfeito e altíssimo, em nome de Jesus. Amém.